crente vaidoso, o crente que usa e abusa do corpo, o crente que tem o seu corpo como o objeto de instrumento de sensualidade e de vaidade. Crente carnal, esse vídeo é para você, é uma mensagem de Deus para a tua vida. Você que faz do teu corpo o que você acha que deve fazer. Quero ler uma passagem da Bíblia que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 do versículo 23 e 24. Vou ler 3 passagens da Bíblia, esta é a primeira. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem chamou vocês é de tal confiança, se Ele disse, é porque vai fazer. Observe que Deus tem propósito em santificar o teu corpo, e a Bíblia diz que o teu corpo não é teu. O corpo do crente não é propriedade exclusiva do crente, é propriedade exclusiva do Senhor. Vamos ver o que é que a Bíblia NVT fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso também. Em Hebreus capítulo 10 do versículo 5 diz assim, foi por isso que Cristo disse quando veio ao mundo: ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais, mas o Senhor me preparou um corpo a fim de que eu o depositasse como sacrifício sobre o seu altar. Então, a partir daqui nós iremos ver um vídeo completo contra as práticas mundanas da vaidade. Os crentes são idólatras do próprio ego, idólatras do próprio corpo, crentes que não entregam seu corpo como sacrifício vivo e santo a Deus, que é uma vida consagrada. Você quer entender o que Deus quer falar a respeito disso? Olha só, então não passa esse vídeo, fica comigo aqui, vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olha só, para começar o nosso vídeo, vamos trazer uma ilustração nostálgica da igreja antiga conservadora. Como a igreja conservadora antiga mantinha a sua disciplina sobre o próprio corpo. Como ela tinha uma disciplina de entrega. Os crentes entregavam os seus corpos, a sua vida, como os membros do seu corpo. Não tinha esse excesso de vaidade, não tinha esse investimento pesado que muitos estão investindo hoje na estética, na aparência do corpo. Antes a igreja era cheia do Espírito Santo, porque a igreja investia na busca do Espírito Santo. A ilustração nostálgica da igreja antiga conservadora que eu trago antes de entrar no estudo é o seguinte: recordo-me com saudade de um tempo em que as igrejas não se envergonhavam de pregar contra a vaidade mundana. Era um tempo em que a palavra de Deus confrontava modas e estilos que buscavam exaltar o ego humano e não a glória do Senhor Jesus. Joias, brincos, cordões e pulseiras eram denunciadas dos púlpitos como sinais de ostentação, e os pastores exortavam o povo com autoridade bíblica para que vivessem em simplicidade e santidade de vida na piedade cristã. Não era que os pastores quisessem impor autoridade, mas os pastores eram mais obedientes a Deus, não eram omisso e covarde. Eles faziam de tudo para não perder a alma das pessoas. Sem medo pregavam a verdade, exortavam os crentes, pregavam contra o mundanismo. Os obreiros, homens e mulheres, eram exemplos visíveis de consagração. Shorts curtos, decotes que expunham o corpo e camisetas sem manga não eram permitidos, pois entendia-se que o corpo deveria ser templo do Espírito Santo,
não vitrine de vaidade, não é instrumento de exposição ou de sensualidade para outras pessoas. Nenhum obreiro, nenhuma obreira tinha a intenção de mostrar o seu corpo na praia, de mostrar o seu corpo nas ruas, pois não tinham seus corpos como instrumento próprio seus, mas como instrumento da glória de Deus, como casa, morada do Espírito Santo. A disciplina era aplicada com firmeza, não como punição, mas como caminho de correção para que ninguém desonrasse o nome de Cristo ou a morada do Espírito Santo, que é o próprio corpo. Era uma igreja marcada pela unção, pelo poder, pelas maravilhas de Deus. Havia batismo no Espírito Santo, curas, milagres e conversões genuínas. Os crentes acordavam cedo para buscar o Senhor em jejum e oração. Entregavam seus corpos em consagração, consagrando suas vidas em sacrifício vivo. O altar era lugar de lágrimas, temor e adoração. Não era como palco de demonstração de roupas, de utensílios, de sensualidade, como é nos dias modernos. Naquele tempo, a igreja parecia mais próxima do céu. Ela parecia estar bem perto do céu. Parece que tocava o céu. O mundo lá fora podia oferecer suas luzes e modas passageiras, mas dentro da casa de Deus reinava a santidade, a reverência e o poder transformador do Espírito. Foi uma geração que, com simplicidade e renúncia, marcou a história com testemunho vivo da graça e da presença do Senhor Jesus. A breve introdução é a seguinte: vivemos em uma geração marcada por uma idolatria moderna da autoimagem, não mais diante de estátuas de pedra ou ouro, mas diante dos próprios espelhos. Muitos têm erguido altares ao culto do corpo e da aparência. A vaidade que no passado se manifestava em adornos de luxo e joias ostentosas, hoje ganhou novas roupagens e lugar que é em cima dos altares da igreja. O uso rigoroso e quase religioso das academias, não visando saúde propriamente dizendo, mas a perfeição estética que é vaidade e a exibição da forma física, como podemos ver também na Bíblia NTLH, em 1 Timóteo, que diz assim mesmo, no capítulo 4, verso 7: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais. O verso 8 diz: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade no caso da saúde, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, e não é qualquer vida, não é a vida momentânea, é tanto agora como no futuro, que é a vida eterna. As cirurgias plásticas desnecessárias que alteram aquilo que Deus formou, muitas vezes em busca da aceitação social, e não são feitas isso simplesmente por saúde. É uma questão de estética vaidosa para agradar o público social e não da necessidade real. A constante mudança de cor do estilo de cabelo em salões de beleza, transformando a naturalidade dada pelo Criador em cenário de vaidade e exibição, e em alguns casos até de atração sexual. O investimento exagerado em manicure, pedicure, esmaltes extravagantes e batons chamativos, que mais refletem a estética das mulheres prostitutas, como se mostra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No mundo inteiro não havia mulheres como essas mulheres prostitutas do Antigo Testamento. Também podemos ver em 1 Pedro capítulo 3, verso 5, que o caráter das santas mulheres que esperavam em Deus era um caráter de submissão aos seus esposos e um caráter interior, um adorno interior perfeito. Olha só, 1 Pedro capítulo 3, verso 4 diz assim mesmo: pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. No versículo 5 diz: porque eram assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, e as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham sua esperança nele, elas eram obedientes ao seu marido. O consumo descontrolado de roupas caras e de moda
que obscurece a identidade espiritual de servas do Senhor, apagando o brilho da santidade, substituindo pelo brilho efêmero da vitrine social, especialmente em cultos e festas e seminários. Muitos estão expondo mais a sua coleção de roupas, a coleção de sapato, a coleção de roupagem cara, ao invés de expor a sua vida casta em uma obediência a Deus, uma vida de frutos do Espírito, mas tem buscado mostrar somente uma aparência que na verdade não reflete o caráter cristão. A busca desgovernada pela estética tornou-se um sistema idolátrico em que o corpo é usado não como templo, mas do Espírito Santo. Como podemos ver nessa passagem, está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20 na Bíblia NTLH, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Você que pensa que é dono do teu próprio nariz, você que diz que tem um Senhor, mas faz o que quer do teu corpo, porque não quer que ninguém meta o bico, não aceita uma palavra como essa. Vá ler a Bíblia direito, porque talvez você não tenha lido a Bíblia, está trilhando um caminho de engano. O verso 20 no capítulo 6 diz assim: pois ele os comprou e pagou o preço. Quer dizer, Deus não pediu você fiado não do mundo, Ele comprou. Então você era escravo do pecado e do mundo. Jesus pagou o preço e te tirou da mão do Senhor soberano vassalo que te escravizava, que era o pecado. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Para a glória de quem? De Deus. Mas como palco de glória carnal, também são usados o corpo como palco de glória carnal, instrumento de status social e meio de alimentar a concupiscência da carne e dos olhos, como se pode ver em 1 João capítulo 2, verso 16, que diz assim mesmo: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E aonde é que o mundo está? A Bíblia diz, Jesus disse que o mundo está no maligno, ele está enraizado no maligno, a sua essência agora é maligna, é de trevas, é de pecado. Assim, muitas mulheres e também muitos homens dentro do próprio povo de Deus, dentro da igreja, têm trocado o testemunho do Evangelho por uma identidade moldada pelas passarelas do mundo. Suas escolhas estéticas, em vez de refletirem a beleza da santidade de Deus, revelam as influências das modas passageiras que não agradam ao Senhor, mas trazem atraso para a vida espiritual e para o progresso do reino de Deus no meio da igreja. O alerta bíblico é claro: o corpo não é propriedade particular de ninguém, mas propriedade do próprio Deus. Ninguém é dono de si mesmo vindo para o reino de Deus, servindo a Deus no Evangelho. Somos servos de Deus e Ele é o Senhor do corpo, alma e espírito. Quem fez dele um instrumento de exibição e vaidade está desviando sua função sagrada e transformando-o em um ídolo moderno, esquecendo que fomos comprados por alto preço pelo sangue de Cristo, e conscientemente esqueceram de que, fazendo isso, estão correndo em direção ao abismo de trevas eternas chamado inferno. Entrando no estudo bíblico crítico expositivo, o corpo como santuário do Deus vivo, o perigo da vaidade e da idolatria da imagem do próprio ego. Vamos ver no capítulo 1, o corpo não pertence mais ao crente. O texto bíblico base é 1 Coríntios 6, verso 19. Na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que mora em vocês e que foi dado por Deus? Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Essa passagem aqui é para aquelas pessoas que dizem: olha, eu não quero que toque na minha vida, pastor nenhum toca na minha vida, pastor nenhum se mete na minha vida privada, particular, porque a vida é minha, o nariz é meu. Deixa eu te falar uma coisa: era quando tu servia ao pecado. Lá o pecado fazia o que ele queria da tua vida. Agora tu vieste para Jesus e não quer que Jesus se meta na tua vida, então você se submeteu
submeteu ao Deus errado, porque o Senhor é dono do espírito, alma e corpo, e a intenção de Deus é santificar a tua vida. Caso contrário, tu estás indo diretamente para o abismo, porque o Senhor não quer só a metade, Ele quer espírito, alma e corpo, como está escrito em Tessalonicenses, como a gente viu no princípio do vídeo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Olha só, é o Senhor que é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Ou você acha que Satanás ia pegar leve? Você acha que Satanás não ia querer fazer com que você fizesse tatuagem, enfeitasse, colocasse brinco, pulseira, colar, pintasse o teu cabelo, viesse a colocar o teu corpo na exposição das mídias sociais, das redes sociais, para atrair olhares maldosos, sedutores, para atrair ao adultério? Porque muitas dessas pessoas, muitos desses crentes, desses homens e mulheres, não passam de instrumento de adultério e fornicação. É a única coisa que ele tem vivido, porque está vazio do Espírito Santo e tem atraído espírito de fornicação e adultério, porque não tem usado o corpo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O comentário que eu trago sobre essa passagem é o seguinte: Paulo confronta os coríntios lembrando que o corpo não pode ser objeto de vaidade ou ferramenta de sensualidade, como é nos dias de hoje. Assim como o Antigo Testamento, o templo não podia ser profanado com ídolos, como está em Ezequiel capítulo 8, versos 5 e 6, o corpo também não deve ser transformado em ídolo estético. A aplicação é a seguinte: o crente que se entrega à idolatria da própria aparência nega o senhorio de Cristo sobre sua vida. O capítulo 2 é o seguinte: a luxúria como idolatria. O texto base é Colossenses capítulo 3, verso 5 na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva. Diz assim: a ganância é uma forma de idolatria. Não façam do corpo de vocês um centro de desejo sem fim. Fala a Bíblia, a mensagem no capítulo 3 de Colossenses, versículo 5. O comentário que eu trago é o seguinte: assim como Israel adorou o bezerro de ouro em Êxodo 32, no capítulo 32, verso 4 e 6, hoje muitos adoram sua imagem com maquiagem excessiva, roupas sensuais, cirurgia e adornos luxuosos. A aplicação é a seguinte: a idolatria não é apenas um objeto externo, mas também a própria vaidade pessoal. O capítulo 3 traz o adorno interior. O texto base é 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4 na Bíblia VFL, versão fácil de ler. Diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, mas no coração e no espírito manso e tranquilo. O enfeite verdadeiro vem de dentro. Em Cartas para Hoje fala assim: o enfeite verdadeiro vem de dentro. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. O comentário que eu trago é o seguinte: enquanto Jezabel pintava os olhos para seduzir, como está explícito isso na Bíblia em 2 Reis capítulo 9, verso 30, enquanto Jezabel pintava os olhos para seduzir, diz assim mesmo, olha só, Geu chegou e a Jeziel e Jezabel ficou sabendo disso, então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Se você for ler essa passagem da Bíblia, você vai ver que essa mulher não tinha boas intenções quando se maquiou. Por quê? Porque essas maquiagens excessivas eram feitas pelas prostitutas. Você vai ver isso na Bíblia, no Antigo Testamento. Se você for estudar no dicionário da CPAD, o dicionário da vida diária na Antiguidade Bíblica e Pós-Bíblica, você vai entender que no tempo da Babilônia, no tempo do Egito, da Grécia, de Roma, essas vaidades eram usadas principalmente por nações pagãs e por prostituta. E Jezabel fazia isso porque ela tinha um espírito de prostituição na vida dela, prostituição e adultério. Essas aparências, este vestimento de vaidade no próprio corpo é só para atrair a sensualidade e a vaidade, porque não estão atraindo a presença do Espírito Santo, estão vazias, não tem uma vida cheia do Espírito Santo. Infelizmente, Pedro orienta que a mulher piedosa invista no adorno interior que tem valor eterno. A aplicação é a seguinte: a igreja precisa redescobrir a beleza espiritual acima da estética passageira. O capítulo 4
fala sobre o escândalo do vestir. O texto base é 1 Coríntios capítulo 10, verso 32 da Bíblia NBV. Procure não ser motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Nem para a igreja de Deus. Procure não ser motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, verso 32 na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva. Não façam da liberdade uma desculpa para ferir aos outros. Por quê? Porque muitos estão usando dessa vaidade para jogar o irmãozinho, a irmãzinha em pecado, para atrair para o leito de adultério, de fornicação. E infelizmente a igreja tem se tornado um palco de concupiscência dos olhos e da carne. Muitos que não estão conseguindo mais se concentrar no culto a Deus, porque alguns irmãos são escravos da vaidade do corpo e estão expondo as curvas, estão expondo os seus bíceps, estão expondo, o seu peitoral, estão sendo instrumento, de atração imoral na igreja. Não façam da liberdade uma desculpa para ferir os outros. 1 Coríntios 10, verso 32 na Bíblia, a mensagem. O comentário que eu trago é o seguinte: roupas sensuais alimentam a concupiscência dos olhos, como está em 1 João capítulo 2, verso 16. Assim como Acã trouxe ruína por cobiçar uma capa babilônica, em Josué capítulo 7, verso 21, muitos hoje atraem queda espiritual pelo desejo de se exibir. A aplicação é a seguinte: a vaidade pode se tornar pedra de tropeço dentro da igreja e tem sido já uma rocha, tem sido uma montanha de pedra no meio do povo de Deus. O capítulo 5 é o seguinte: o adultério do coração. O texto base é Mateus capítulo 5, verso 28. Quem olhar para uma mulher com desejo já adulterou com ela em seu coração. Dentro desta passagem daqui, Satanás tem investido pesado na vaidade do corpo no meio da igreja, sabendo que quando o ser humano deseja no seu coração, quando ele cobiça, quando ele começa a se imaginar utilizando aquele espelho de sensualidade que está refletindo ali, então ele começa a se imaginar no adultério, no ato de fornicação, e aí o pecado entra, e é isso que o Satanás quer, que muito seja instrumento de concupiscência, de adultério, de fornicação no coração. O coração é o campo de batalha, fala em Cartas para Hoje no capítulo 5 de Mateus, versículo 28. O comentário que eu trago é o seguinte: a sensualidade, seja no vestir ou no exagero dos cosméticos, desperta paixões carnais. No Antigo Testamento, as prostitutas de Israel usavam adornos para atrair amantes, como está lá em Ezequiel, capítulo 16, verso 15 e 18, na Bíblia NTLH. Olha só, Ezequiel, ele diz o seguinte: mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou os seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração, e ali você se entregava a qualquer um como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhes tinha dado e com elas fez imagens aos seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que eu lhe dei e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que eu lhe tinha dado. Aqui você percebe que aqui tem uma mulher que está se embelezando, buscando prostituição, fornicação como forma de adoração, porque quem recebe a adoração da fornicação, da prostituição através dessa estética, dessa vaidade que os crentes estão vivenciando, nada mais são do que os próprios demônios, os demônios que recebem toda essa pompa, toda essa glória, toda essa formosura estética carnal, não serve de outra coisa a não ser para a glória dos demônios, porque quem inspira esse tipo de vida é Satanás, é a pombagira, é o espírito de Jezabel que entrou no meio do povo de Deus, no meio da igreja, enfraqueceu os homens, as mulheres, para viver uma vida presa na vaidade da estética, da sensualidade, e estão investindo pesado na área estética externa da vida e esqueceram de investir na beleza interior, que é uma vida de obediência a Deus, cheia do fruto do Espírito Santo. A aplicação que eu trago é a seguinte: quando a estética é usada para sedução
o corpo se torna a arma do pecado. E é isso que o diabo tem utilizado, o teu corpo como uma arma para o pecado, não só teu, o pecado de muitos no meio da igreja. O capítulo 6 fala a simplicidade como chamado. O texto base é 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 na Bíblia NTLH, diz assim: as mulheres devem se vestir com decência, modéstia e bom senso, não com tranças exageradas, joias de ouro, pérolas ou roupas caras. Infelizmente, a gente tem visto que nos dias atuais, as mulheres, ao invés de investir na oração da festa da sua igreja, ela investe no vestido caro, investe no sapato caro, investe na estética e na aparência, totalmente contrário da Bíblia. Aí você vem me dizer, isso é normal? Não, isso é obra de Satanás, é obra do diabo no meio do povo de Deus, porque o diabo sabe que se uma crente busca Deus com sinceridade, ela é liberta das vaidades. Ele não quer, ele prende as pessoas para que elas vivam esta vida, uma vida onde elas vêm se vestir sem decência, sem modéstia e sem bom senso, exagerando nas formas a qual elas demonstram, desde os seus cabelos, joias, ouro, pérolas, roupas caras, salto alto, batons, maquiagem, brinco, pulseira. É isso que tem refletido dentro da igreja. Mas uma vida cheia do Espírito Santo já se apagou, já nem se fala mais nisso. Antigamente, quando iam fazer festa, as pessoas, as mulheres, as pessoas sinceras, os crentes sinceros da igreja, eles buscavam a Deus, e as festas tinham batismo, tinha conversão de alma. Hoje começa com porrada, começa com briga por causa da cor do vestido, da cor da roupa, a escolha disto, a escolha daquilo. Tem mais divisão, tem mais contenda do que convenção de almas, do que salvação, do que santidade, do que pureza, do que avivamento. E eu falo verdadeiro avivamento, que é a mudança do pecado, é a mudança de vida. A simplicidade foi sempre marcada, uma marca do povo de Deus. Está lá em Miqueias capítulo 6, verso 8, na Bíblia NTLH. Miqueias, ele diz assim: o Senhor já nos mostrou o que é bom, e Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. A ostentação e exagero pertence às cortes ímpias, não à comunidade dos santos, não à igreja de Cristo, não à santa igreja do Senhor, a igreja que é humilde, a igreja que não gosta de se amostrar, a igreja que não está para mostrar nenhum status para o mundo. A igreja, ela mostra o poder de Cristo, o poder que liberta, que transforma, o poder que cura, o poder que alcança o necessitado, o carente, o órfão, a viúva. Isso sim é a glória na vida de um crente, é uma glória na vida da igreja. A ostentação e exagero pertence às cortes ímpias, não à comunidade dos santos. A aplicação que eu trago é a seguinte: a modéstia protege o coração e o testemunho do crente. Capítulo 7 fala sobre o orgulho dos olhos. O texto base é 1 João capítulo 2, verso 16 na Bíblia NBV. Nada do mundo vem do Pai. Os maus desejos da carne, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho da vida. É assim que muitas servas, muitos servos estão vivendo para agradar aos olhos, tanto deles próprios como aos olhos daqueles que os contemplam. Estão vivendo para a glória do homem, para a glória da carne, e estão vivendo para adorar o próprio ego, a própria aparência, a própria imagem, não para adorar o próprio Deus. Entregaram seus corpos à vaidade, entregaram seus corpos como instrumento de injustiça e iniquidade. Estão sendo instrumentos de fornicação e adultério e de escândalo no meio do povo de Deus. Se tornaram verdadeiros objetos de escândalo e de imoralidade sexual. Olha só, o comentário que eu trago é o seguinte: Eva caiu pela atração do olhar. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 6. Na Bíblia NTLH, em Gênesis, diz assim: a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ela também comeu. Hoje, olha só, saltos desproporcionais, esmalte extravagante e maquiagens fortes podem ser instrumentos de exibição orgulhosa e, olha só, cilada para
o pecado. A aplicação que eu trago é o seguinte: o cristão deve vigiar para não transformar seu corpo em vitrine de vaidade, que é o que já tem desgraçado a vida de muitas pessoas. O chamado à santidade, o texto base é 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7 na Bíblia VFL, versão fácil de ler, diz assim: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha só, lá em Êxodo capítulo 28, verso 2 diz assim: faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza de servir o Senhor. Assim como o sacerdote, no comentário que eu trago é o seguinte: assim como o sacerdote não podia servir ao Senhor com vestes profanas, olha só, assim como o sacerdote naquele tempo do Antigo Testamento não podia servir a Deus com qualquer veste, com vestes profanas, como está em Êxodo 28, verso 2, também o crente não deve se apresentar no culto ou na adoração, no louvor a Deus, na sua vida piedosa, na sua vida cotidiana como sacrifício vivo a Deus, com adornos que desonrem a santidade. A aplicação é o seguinte: a estética deve refletir reverência e não sensualidade, e não orgulho da vaidade, e não fazer dessa oportunidade uma vitrine de demonstração para a sensualidade, para a atração ao pecado. O capítulo 9 traz o tema A Verdadeira Glória. O texto base é 2 Coríntios 10, verso 17 na Bíblia NTLH. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. O comentário que eu trago é o seguinte: o povo de Israel muitas vezes buscava a glória das nações idólatras com suas modas e adornos. A Bíblia NTLH em Isaías, capítulo 3, verso 16 e 24, traz um texto longo destruindo essa vaidade mundana que tanto opera na vida do homem como principalmente na vida da mulher. Diz assim, desde Isaías capítulo 3, verso 16 até o 24: o Senhor Deus disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas, andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e caminham com passos curtos. Não é assim que caminha a mulher com salto alto? Passos curtos, fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos. Por isso, eu, o Senhor, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e as deixarei careca. Naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos, as pulseiras, tirará os véus, os chapéus, os enfeites para os braços e os cintos e faixa, tirará os frascos de perfume, né? Não tem, a mulher, tem pessoas que não dá uma oferta na igreja, mas é escrava, só compra perfume caro e muito caro, não dá uma oferta, não ajuda ninguém, mas é escrava do perfumista, é escrava da Natura, é escrava da Boticário e de muitas outras marcas. Vai tirar também o talismã, os anéis, as argolas de usar no nariz. Olha só, os vestidos luxuosos ele vai tirar, os mantos, os chalés, as bolsas, porque tem irmãs que não ajuda ninguém, mas só compra bolsa caro. As saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal, porque é assim que vai ficar no inferno a tua cara, a tua vida. O teu retrato vai ser esse se você não se converter a Deus. Se você é escravo, escrava da vaidade, e não venha deturpar o que eu estou falando aqui, não venha dizer, tu quer que eu ande feio, quer que eu ande sujo, podre, fedorento. Eu estou falando de escravidão da vaidade. Eu não estou dizendo para não te ajeitar, mas olhe muito bem que você é mais escrava do teu ego do que serva de Deus. Você é mais escrava do luxo do que escrava da justiça e da piedade cristã. Deus vai tirar. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, usarão cordas grosseiras. E a Bíblia diz que cordas do inferno amarram a alma. Não farão penteados bonitos, mas ficarão careca lá no inferno. Vê os testemunhos. É exatamente isso que acontece com as almas vaidosas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza delas vai virar uma feiura de dar
vergonha. O crente deve encontrar sua identidade na glória de Cristo, não na aparência. A aplicação é a seguinte: nossa vaidade deve ser substituída pela glória de Deus refletida em nós. A glória de Deus é o nosso enfeite. O resto é artimanha de Satanás, é de procedência maligna. Você pode chamar do que quiser, mas a Bíblia é contra essa prática de vaidade. Capítulo 10, o perigo da avareza estética, o texto base. Mateus capítulo 6, verso 24. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas que patrocina a estética. Porque se você não tivesse orgulho no dinheiro, você saberia, se você não fosse escravo do dinheiro, saberia gastar ele no reino de Deus, ou saberia gastar com a tua família, gastar de forma justa. O comentário é o seguinte: muitos gastam fortunas em cosméticos e cirurgia, enquanto negligenciam os pobres, o órfão, a viúva, as obras sociais da igreja, o dízimo, a oferta, a construção. Muitos ignoram as missões, mas gastam fortuna em cosméticos e cirurgia. Assim como Israel cobriu de ouro seus ídolos, como está em Oséias capítulo 2, verso 8, e a Bíblia NTLH fala assim, ela diz: ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Foi eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro que ela ofereceu ao Deus Baal. Em vez de você gastar a bênção que Deus te deu para a glória de Deus, você está gastando com Satanás, está gastando para a glória do demônio, porque quando você gasta para a glória da tua carne, você está alimentando o ego dos espíritos imundos que estão aí, os principados e potestades e dominadores do ar, que inspiram essa vida pecaminosa na vida dos crentes. Você pensa que está servindo a Deus, que está adorando a Deus, mas está glorificando o espírito de pombagira, está glorificando demônios, Exus, está glorificando a Satanás. Hoje se cobre o corpo em nome da vaidade e das riquezas. A aplicação que eu trago é o seguinte: o uso indevido de recursos em estética é idolatria disfarçada. O capítulo 11 traz o tema transformação verdadeira. O texto base é Romanos capítulo 12, verso 2. Não se conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação da palavra. O que tem de gente se conformando, sabe, essa palavra conformar, ela está relacionado àquela mudança que o camaleão faz de ambiente. Se o ambiente for verde escuro, ele fica verde escuro. Se o ambiente for verde claro, ele fica verde claro, ou assim, consequentemente, qualquer outra cor. Assim é o crente. Se o ambiente for de luxúria, ele se enche de luxúria. Se o ambiente for de avareza, ele se enche de avareza. Se o ambiente for de carnalidade, ele se torna carnal. Deixou de ser crente espiritual porque a maioria está indo na vibe carnal, porque a maioria usa, a maioria utiliza, a maioria faz. Se a mulher do pastor faz, se o pastor faz, ele também pode fazer. Coitado, já está sendo arrastado para o próprio abismo onde o outro já caiu, e a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Não se conforme com este mundo. Não tome o exemplo de A, o exemplo de B como exemplo de maldição para a tua vida. Só retenha o que é bom. O comentário que eu trago é o seguinte: enquanto o mundo dita padrões estéticos ilusórios, Deus chama seu povo à transformação interior. Israel pecou ao querer ser como as nações. Está lá em 1 Samuel capítulo 8, verso 5. A aplicação é a seguinte: o cristão não deve moldar-se pela moda, mas pelo caráter de Cristo. A verdadeira serva de Deus, o verdadeiro servo de Deus tem um brilho, ele tem uma beleza interior. E não pense que ninguém vai querer correr atrás de você por você ser um verdadeiro crente que se preze, que glorifique a Deus com o teu corpo, que entregou as vaidades, jogou por terra, renunciou. Porque se você for olhar na Bíblia, muitos servos de Deus, sem usar esse exagero, como nós estamos vendo nos dias de hoje no meio da igreja, de estética, de beleza, muitos deles, na sua simplicidade, foram desejados, como você pode ver, até mesmo José. Você pode ver na vida de José como homem, como ele foi desejado pela mulher de Potifar. Por aí você tira, basta ser servo de Deus, você tem uma beleza, você tem uma glória. Olha só, o capítulo 12, a beleza eterna.
O texto base é 1 Coríntios capítulo 15, verso 43. Nosso corpo presente é semeado em desonra, mas ressuscitará cheio de glória. Nós não estamos aqui buscando honra para o corpo, porque o dia que esse corpo morrer, desonrado na carne, mas honrado no espírito, ele vai ressuscitar cheio de glória. O comentário que eu trago é o seguinte: todo investimento exagerado do corpo é vão, pois ele se desfará um dia. A verdadeira beleza é a da ressurreição e glória futura que Deus vai dar, porque a Bíblia diz: assim como Jesus Cristo é, também seremos. E a Bíblia diz que ele é lindo de glória. A aplicação é assim: quem busca a beleza eterna não se perde na estética passageira deste mundo. Abre o teu olho, igreja. A conclusão é a seguinte: o Novo Testamento denuncia claramente a vaidade estética como idolatria do corpo. O crente deve viver em modéstia, santidade e simplicidade, lembrando que o corpo não é seu, mas santuário do Espírito Santo. Então, se você gostou ou não desse vídeo, receba para a glória de Deus, que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe, comenta, deixa o teu like, envia para a igreja, envia para o amigo, envia para uma irmã, envia para o irmão, salve esse vídeo e coloca ele lá no grupo da família. Envia para um crente que está aí caindo na vaidade, envia para aquele crente que vai para a praia mostrar o seu físico, para aquela irmã que quando chega na praia, no garapé, quer exibir suas curvas. Pois é, vai ler a Bíblia direito e vai te converter dos teus caminhos de carnalidade, porque você ainda não se encontrou com teu Jesus Santo. O dia que você se encontrar com ele de verdade, assim que você conhecer ele de fato, porque tu estás servindo a Deus como servia a Jó. Jó diz assim: eu servia a ele de ouvir falar, mas depois da experiência que fez ele perder tudo, ele diz assim: agora os meus olhos contemplam, porque assim como eu nasci, eu vou voltar para ele. Então preste bem atenção, não deixe o diabo te enganar. Você tem se tornado mais uma aparência de prostituta, ter mais se apresentado como um prostituto deste mundo. Os homens que estão servindo no altar parece um bebelô, parece a Panterinha, tudo apertadinho, tudo bonitinho, mostrando o volume, aquele volume, você sabe do que eu estou falando. Muitos estão aí atraindo os olhares sedutores e sensuais. Você está caminhando para um espírito de adultério e fornicação, que não é o Espírito Santo de Deus, e a tua vida está em pecado, porque você está vivendo o pecado da vaidade. Te arrepende e deixa para você encontrar a misericórdia. Eu não quero o teu aplauso, não estou pedindo o teu like. Eu quero que a tua alma encontre o caminho estreito de volta, encontre a porta estreita e entre no céu. Esse é o meu dever como pregador, como evangelista. Que Deus abençoe a tua vida. Se você realmente quer uma vida transformada, aí diz assim: eu estou preso, eu não consigo sair dessa vida, eu já caí no laço, estou preso. Eu vou orar pela tua vida. Senhor, se essa pessoa que está vendo esse vídeo ficou até aqui, Deus, quer uma vida transformada, quer ser de verdade um servo de Deus, não servo da vaidade do pecado na carne, não quer, Senhor meu Pai, ser mais um instrumento de banalização do evangelho, de escândalo para a igreja, Senhor meu Pai, mas quer ser um servo de Deus em toda a sua maneira de viver, espírito, alma e corpo santificado, consagrado ao Senhor, e quer voltar ao primeiro amor, quer voltar às primeiras obras. Senhor, toma esta pessoa agora e eu determino na vida dela libertação, que o espírito do inferno que aprisionava ela nessa vaidade para fazer escandalizar a igreja, seja ela pastora, mulher de pastor, líder do círculo de oração, líder da juventude, seja membro de qualquer departamento na igreja, Senhor, mas se entregou ao pecado, se entregou à vaidade, não tem força de sair, mas reconhece que só no Senhor, o Senhor tem o poder de libertar, porque a tua palavra diz: Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, eu determino na vida desta pessoa que ela seja liberta e limpa dessa vaidade agora, em nome do Senhor Jesus. Reescreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Se esta pessoa estava desviada, afastada, toma ela em tuas mãos, faz dela uma bênção, renova, restaura e, Senhor meu Pai, levanta esta pessoa para ela testemunhar o que é ser um crente perdido dentro da igreja, na vaidade, Senhor, na vaidade do corpo, na idolatria do ego, na idolatria da própria imagem. Senhor, em nome de Jesus, liberta ela agora, toma ela em tuas mãos, santifica esta vida para a glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe.